E aí galera do canal, beleza? Bertiná falando com mais um vídeo. Galera, se você é um legional do Naruto, já sabe, né? Já deixa o like nesse vídeo. Então, sem mais delongas, bora comentar aí 9 funk curiosidades sobre a teoria da evolução que talvez você não sabia. Então, se eu poderia ajudar nas suas aulas de química, física, enfim, não sei. Mas veja esse vídeo aí e comenta aí com seus amigos. Você vai charlar nas rodinhas aí com seus amigos, bancando o espertão. Então já sabe, né? Bora pro vídeo. Sem mais delongas, solta a vinheta aí, produção. Vai! I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. Galera, a teoria da evolução parte do princípio de que as espécies se adaptam às mudanças do ambiente e, com o passar do tempo, repassam essas adaptações aos seus descendentes geneticamente. É por isso que hoje somos bípedes e temos um formato de rosto menor do que os de nossos ancestrais. Por exemplo, a seguir confira algumas curiosidades físicas aí e fisiológicas do ser humano. Tópico número 1, murro na cara. Isso mesmo, galera, murro na cara. Você não ouviu nem viu errado. Não é de hoje que os homens disputam comida, mulheres e território por meio da violência, por meio da pancadaria bruta mesmo, tá ligado? Um estudo recente promovido pela Universidade de Utah revelou que os homens têm rosto mais robusto para minimizar os prejuízos causados por um murro na face, por exemplo. Os ossos que acabaram ficando mais fortes com o passar do tempo são justamente aqueles mais afetados em brigas que envolvem socos, tá ligado? Esses ossos são os né, que mostram a maior diferença entre o crânio feminino e o crânio masculino, inclusive, né? Ao que tudo indica, a face masculina se desenvolveu para ficar maior e mais resistente. Afinal, as brigas que envolvem murros são mais comuns entre homens do que em mulheres, né? Se isso for mesmo verdade, significa que algumas de nossas características físicas, inclusive, se desenvolveram para melhorar nosso desempenho em brigas. Bizarro, hein? Segundo, tópico 2, a mudança das mãos. Ainda nesse gancho aí da primeiro tópico, né? Pense bem, turma. Se o rosto masculino se desenvolveu se o rosto masculino se desenvolveu mesmo para levar mais pancadas sem sofrer grandes prejuízos, o mesmo deveria acontecer com as mãos, não é verdade? Deveria. E segundo um estudo feito também pela Universidade de Utah, foi exatamente isso que aconteceu. O formato de nossas mãos teria sido adaptado para proporcionar um soco mais eficaz, mais perfeito, entende? Com o passar dos anos, o tamanho da palma das nossas mãos diminuiu e nosso polegar ficou mais flexível, o que nos permite fechar a mão perfeitamente. É possível que a mudança tenha sido provocada pelos mesmos genes que deixaram os nossos pés com dedos menores e com um dedo maior, né? O que aconteceu depois de que passamos a correr e andar somente sobre os pés. Basicamente, nossas mãos capazes de matar e criar, né, podem representar o lado bom e também o lado mais cruel da humanidade. Tópico número 3. Turma, a doença nos acompanha desde que éramos chimpanzés. Há 6 milhões de anos. Hoje, estima-se que pelo menos 65% da população mundial tenham um tipo de herpes, que geralmente se manifestam no frio em forma de pequenas feridinhas na boca.
mas que podem aparecer também como erupções na região genital. Cientistas da Universidade da Califórnia acreditam que entender a origem desses vírus pode nos ajudar a prevenir que outros ataquem humanos também, beleza? Número 4, paradoxo evolucionário, isso aí mesmo. Geralmente, quando uma espécie evolui e tem o tamanho do cérebro aumentado, seus dentes aumentam também. Isso só não acontece com os humanos, uma característica conhecida como paradoxo da evolução. Já se sabe que o cérebro humano se aprimorou e aumentou de tamanho. Na verdade, os dentes, por outro lado, ficaram menores. Além disso, humanos são os únicos animais que têm uma camada mais grossa de esmalte dentária, possivelmente desenvolvida para que possamos comer alimentos mais densos. Além disso, esse esmalte ajuda os cientistas na hora de desvendar a idade e a dieta de um fóssil humano. Galera. Mas uma curiosidade sobre dentes: os neandertais, foram os primeiros a usar palito de dente para aliviar dores e incômodos nas gengivas, turma. Maneiro, né? Curiosidade número 5. Vovós nos ajudam a viver mais. Turma. Sua vozinha aí, você já deu um bom dia pra ela? Já deu um beijinho, um abraço na sua vovó? Não perde tempo não, vai lá, pausa o vídeo aí e dá um bom dia, um abraço na sua vovó, beleza? Então, já deu? Ok, deu like também? Maneiro, então volta aqui, vamos que vai. Ter contato com seus avós é sempre uma coisa boa e você provavelmente concorda com isso, certo? O que talvez seja novidade é o fato de que nossas avós têm mais um poder. Isso, turma, não é só fazer aquele bolinho de chuva, nem aquele leitinho gostoso não, hein? O de nos fazer viver mais, isso mesmo, galera. Cientistas na Universidade de Utah estudam o que chamam de hipótese da avó, que nada mais é do que a teoria de que humanos têm maiores expectativas de vida do que primatas, porque avós humanas sempre alimentam seus netos, não é verdade? Como eu falei, aquele leitinho e aquele bolinho de chuva, hein? Então, os outros primatas têm o costume de procurar pela própria comida depois de desmamados. Já os humanos ainda ficam naquele colinho da vovó, né? Eu sei que você fica. Quando as vovós ajudam a alimentar os netinhos, as mães podem ter mais filhos mais rapidamente. Ao que tudo indica, foram necessários menos de 60 mil anos, pouco tempo em termos de evolução, para que as mulheres vivessem mais tempo depois da menopausa. Muitos antropólogos, coisa que quase não sai, relacionam a longevidade humana com o aumento do cérebro. Mas os pesquisadores da Universidade de Utah incluem fatores como a caça e os laços entre casais e familiares, o efeito da proteção das vovós. Quando incluso nas simulações de evolução, aumenta consideravelmente a expectativa de vida dos humanos. A conclusão é de que a proteção recebida da avó ao longo dos anos contribui para o aumento do cérebro, melhorou as relações sociais, inclusive nos ajudou a realizar trabalho em equipe. Isso mesmo, galera. Então, toda vida agradeça a sua vovó, ok? Curiosidade número 6, ainda sobre o tamanho do cérebro. Pesquisadores da Universidade do Colorado têm outra teoria de que poderia explicar um aumento de tamanho do cérebro humano. Esses cientistas encontraram uma proteína dominante, que na verdade é uma unidade específica dentro de uma proteína, e descobriram que ela é muito mais comum em humanos do que em outros animais, turma. A substância em questão é conhecida como DUF1220, e quanto mais você tem essa proteína, maior é o seu cérebro. O genoma humano tem 270 cópias da DUF1220. Os chimpanzés têm 125 cópias e os gorilas 99. Camundongos têm apenas um exemplar. Isso pode significar que o tamanho do cérebro tem a ver com a quantidade maior dessas proteínas. Morou? Curiosidade número 7. A capacidade de arremessar. Isso mesmo, galera. Você já reparou que a habilidade de arremessar um objeto é algo comum apenas em seres humanos? É verdade que chimpanzés conseguem fazer arremessos também, mas nada muito majestoso nem eficaz como a gente. Na realidade,
Nossa capacidade de jogar beisebol, basquete e dardos é uma herança de nossos ancestrais que tiveram que aprender a jogar pedra e pedaços de madeira contra suas presas na hora de caçar. Isso há uns 2 milhões de anos, mais ou menos. Cientistas também tentaram entender como conseguimos lançar objetos com as mãos com tamanha eficiência. Uma avaliação de um jogador de beisebol mostrou que o ombro humano serve como uma espécie de estilingue na hora de liberar energia para o lançamento. Algumas regiões do ombro e do braço evoluíram, inclusive para armazenar energia para o arremesso. Curiosidade número 8. A relação entre longevidade e metabolismo lento. Talvez esta informação deixe você um pouco deprimido, na verdade, mas humanos e outros primatas queimam 50% a menos de caloria do que o resto, dos mamíferos. Isso significa que um humano teria que correr uma maratona para chegar minimamente perto da quantidade de calorias gastas em um dia comum na vida de um animal, não primata. O lado bom disso é que, de acordo com um estudo recente, nosso metabolismo mais lento pode explicar o fato de envelhecermos tão lentamente. Temos filhos com menos frequências e vivemos mais. 9. O que mais influenciou a evolução humana? Pense em uma viagem molecular no tempo. Parece coisa de ficção científica, mas é mais ou menos o que alguns cientistas da Universidade de Chicago têm feito. Tudo começou com a análise de uma proteína humana em sua forma de existência. Há milhões de anos, essa mesma proteína se tornaria eventualmente o receptor celular do hormônio do estresse, o cortisol. A ideia era descobrir uma maneira de entender como a proteína primitiva se tornou uma receptora de cortisol. Depois de analisar várias hipóteses, os pesquisadores chegaram a uma resposta: 2 mutações completamente casuais precisaram acontecer para permitir que a proteína se desenvolvesse de tal forma, ou seja, a forma moderna dessa proteína é o resultado de algumas mudanças aleatórias. Acredita-se que uma série de eventos acidentais afetaram as proteínas que nos caracterizaram como humanos modernos. Pensar que proteínas podem se desenvolver e adquirir novas funções é, na verdade, uma forma de tentar explicar a diversidade genética. Faz sentido, não é mesmo? É isso aí. Então comenta aí embaixo o que você achou. Comenta aí embaixo o próximo vídeo, uma próxima dica de que você quer aqui pro Tópicos Curiosos. Então, valeu, tamo junto, é nóis. Fui!